interessante, que assim, se você coloca a mão e palpa e aquela dor aumenta, você sente aquela dor mais forte, provavelmente essa dor é osteomuscular. Né? Seria uma coisa que o Lucas poderia fazer na casa dele. Tá com pontada? Aperta ali. Dói no mais local quando da aperta. pontada. Exatamente, dói mais quando aperta, provavelmente não está lá dentro a dor, não está no coração. E daí é músculo. No caso dele é mais fácil, porque ele com 15 anos é muito pouco provável. Mas é uma maneira de você diferenciar a dor. Vamos aprender a diferenciar melhor essas dores que podem ser do infarto, que podem ser outras coisas? Aqui com uma máquina da dor aqui hoje. A gente tem aqui no Bem-Estar uma caixa de sintomas. Para a gente identificar quais são os sintomas, a gente tem aqui alguns que são considerados os clássicos, né? Dor no peito, náusea, falta de ar, tontura. Esses daqui, só para o doutor Fábio, se quiser vir um pouquinho mais para cá, doutor Fábio, isso está ótimo aí. E aí, então, se a pessoa estiver sentindo tudo isso, doutor Calil, alerta máximo? Não, como falei, qualquer sintoma diferente, o médico tem que ser procurado, ou o setor de emergência, né? Então, por exemplo, dor no peito, náusea, falta de ar, tontura, são sintomas, os chamados clássicos da insuficiência coronária, do Esse infarto. que aprende na faculdade. Esse que é o aprendizado, quer dizer, você nunca teve dor no peito, começa com uma dor no peito, com náuseas, né? Com sudorese, quer dizer, com aquele mal-estar, obrigatoriamente tem que procurar um pronto-socorro. Né? Então vamos colocar aqui o sinal absolutamente vermelho nesse caso, perigo, procure auxílio, procure ajuda, hospital, a luz vermelha. É interessante, Maria, que essa dor no peito do infarto, ela pode não ser exatamente uma dor, pode ser um desconforto, um peso, uma angústia. Classicamente é descrito como uma angústia, né? Vamos então, se a gente, por exemplo, a pessoa tiver com náusea, falta de ar e tontura, mas não estiver sentindo dor no peito. É importantíssimo o que foi falado, aliás, uma das coisas mais importantes. O médico fala dor, mas o paciente sente, na verdade, um aperto. Então, você está com dor no peito? Ele fala, não tenho dor. Isso eu não tenho, mas ele tem um aperto, uma sensação de angústia. O sintoma do infarto, que nós chamamos de dor, é mais uma angústia. É um peso no peito. Doutor, eu estou com peso no peito, com uma angústia, mas eu não tenho dor. Esse que é um quadro mais clássico. E se não estiver sentindo essa dor no peito, mas continuar com a náusea, com a falta de ar e com a tontura? Novo, são sintomas que pode ser qualquer coisa, desde simples mal-estar gástrico até um infarto. Então, por isso que é importante sempre procurar um médico ou um serviço de emergência ou 192, 193. E existem pessoas que essa situação é mais perigosa. Por exemplo, uma pessoa tem diabetes, ela pode ter um infarto sem nenhum aperto no peito, sem nenhuma angústia, sem a dor. Uma pessoa hipertensa, ou que tem histórico familiar muito intenso, fumante, que tem história de doença aterosclerótica, ela tem que prestar mais atenção ainda nesses sinais de alerta. Quer dizer, pessoas que têm fatores de risco, claro, devem ficar ainda mais atentas. Ainda mais atentos. Por que a dor do infarto é diferente nos diabéticos? Não, algumas vezes pode ser diabético. Isso tem uma história que muitas vezes, não é só no diabético, mas o diabético muitas vezes é oligosintomático, que a gente chama. Pode ser oligosintomático. Então, muitas vezes tem outros sintomas. Não tem aquele chamado aperto no peito e tal. Muitas vezes tem náusea, tem falta de ar, tem tontura, tem desfalecimento, né? Então, quer dizer, de qualquer maneira, não existe uma regra, não é matemático, né? Quer dizer, qualquer sintoma estranho que uma pessoa sinta, tem que procurar um serviço de emergência ou ligar para o seu médico. Tem mais sintomas aqui. Podemos mudar esse aqui? Dor de garganta, palidez e sudorese. E vamos ver o que temos aqui. Formigamento. Isso tem que tomar cuidado também para não se criar um pânico, né? Porque você está com uma amidalite, você pode ter um pouquinho de sudorese e palidez, porque você está com febre muitas vezes da amidalite, ou gripe, né? E o formigamento. Então, sabe, tem que ter coerência mas nisso. já o formigamento já é uma coisa estranha aí, até na gripe mesmo, doutor Calil. Mas às vezes pode acontecer. Então, de novo, claro que uma dor de garganta por amidalite, você vai ter febre, vai ter pus na garganta. Quer dizer, tem uma série de coisas que diferenciam. Por isso que o importante é sempre procurar um médico diante do sintoma estranho, né? Quer dizer que, normalmente, a gente já mantém aqui a nossa cor, por exemplo, pelo menos no amarelo.
aconteceu algum desses sintomas, sinal de alerta. Que não é dor de garganta clássica. O que acontece é um aperto no peito, uma sensação de angústia e que, na verdade, é um aperto na garganta. Diferente da dor de garganta por amidalite, que você tem dor para engolir, essas coisas, né? Que é completamente diferente. É mais uma sensação de um peso no peito, aperto no peito, e o paciente refere que está pegando a garganta como se uma mão estivesse apertando. Isso é uma dor clássica de angina e pode ser confundida com dor de dente, inclusive. Ah, eu estou tendo um sintoma, olha, de uma dor aqui em aperto no dente, fui no dentista, não tenho nada. Esse é um dos alertas clássicos. De novo, nas pessoas, como foi dito, que tem fator de risco. Se eu sou diabético, hipertenso, tenho colesterol alto, não faço exercício, fumo e começo com um sintoma desse, é um sinal de alerta máximo, né? Tem que valorizar muito mais. E o formigamento, o Fernando estava comentando, pode ser decorrente, por exemplo, de uma doença na coluna, pode ser decorrente de uma posição mal dormida, pode ser decorrente de outras coisas. Mas quando você começa a pôr esses fatores juntos, ele começa a ganhar mais importância. Só o formigamento sozinho fala muito pouco, mas se ele vem junto com uma angústia, se ele vem junto com uma dor mandibular, aí a gente começa a valorizar muito mais. A associação desses sintomas tem que ser valorizada, Exatamente. né? E é uma coisa que a gente fala sempre aqui no programa, conhecer o seu corpo, né, Mari? É igual, tão importante quanto tomar água. Claro. Saber o que está acontecendo, dores que você não conhece bem, né? Né, doutor Calil? É isso. Isso mesmo. Bom, dor debaixo do braço, faltou essa dor? Deixa eu ver onde ela está. Dor na axila, seria Tá aí, essa tá aí, dor tá aqui, ó. Essa dor, essa é importante, porque pode parecer uma íngua quando tem alguma inflamação. Dependendo da região do coração que está acometida, pode irradiar mais para um braço esquerdo, pode dar soluço, pode irradiar para o pescoço. Então, uma coisa que dificulta o diagnóstico e que por isso a importância desse programa é que ela tem uma variabilidade muito grande, tem muitas facetas e pode variar dependendo do indivíduo, dependendo da área que está sendo sofrendo. O Antônio, nosso personagem, sentiu essa dor debaixo da axila, né? exatamente. É o que o Fernando falou, você tem que se conhecer um pouco. Então, vai muitas vezes no meu consultório, eu estou com uma queimação no peito, nessa região. Há quanto tempo começou? Eu tenho só 20 anos, quando eu tomo café. Então, quer dizer, isso é uma coisa mais que deixa a gente mais tranquilo. Não, nunca tive e começou ontem ou hoje. Pronto-socorro. Direto, né? Quer dizer, Sim. um sintoma que é muito diferente de tudo aquilo que você já sentiu na A pessoa vida. refere isso. Ela sabe assim, não é usual, eu nunca tive isso, comecei a ter agora. Então, esse é um alerta máximo. Isso é importante, né? É. Bom, e depois que acontece o problema, o Antônio, por exemplo, descobre o problema e aí vira um monge, não quer fazer mais nada, nem respirar, respira direito, né, doutor? Mas o Por tempo... uma semana, né? Como é? Ele chega no consultório assustado, Não, branco, a maioria pálido? dos pacientes coronarianos, ou que infartam, ou que colocam um stent, ou que vão ser submetidos a uma cirurgia cardíaca, grande parte deles fica bonzinho, se cuidando uma semana, 15 dias, depois de um mês parece que nada aconteceu, esquece, volta a fumar e tudo. Esse é o maior problema, que no primeiro mês é aquele susto. Depois desse primeiro mês é que é o problema da gente continuar, quer dizer, fazer o paciente entender que o problema continua e que ele pode ter de novo infarto, que os estentes podem fechar, que as pontes colocadas numa cirurgia cardíaca podem fechar, que a prevenção é fundamental. Porque o paciente fala o seguinte, demorei 50 anos para ser operado do coração, coloquei as pontes ou estente, agora eu vou demorar mais 50 anos. Tô zerado. Virei menino. Pensa que tá Virei zerado, menino. né? É isso. E é importante também, eu acho, que o apoio da família, por exemplo, a esposa, no caso que mostrou, a esposa ela foi muito importante para o quadro agudo. Mas ela vai ser importante também para ajudar a fazer a dieta direito, para ajudar que melhore a alimentação dentro daquela casa, para ajudar que aquele cidadão que sofreu o infarto comece a fazer um exercício físico moderado, vá acompanhado e vá melhorando a saúde para que não ocorra de novo. Essa é uma boa dica. Muito bem, o Antônio, nosso personagem, ele é um cara de sorte, como disse a Mariana, sorte pro Antônio tem nome e sobrenome, é a esposa dele, né? Vamos ver como é que foi a consulta do Antônio, vamos ver como é que ele está se cuidando. Essa aqui é a primeira consulta do Antônio no cardiologista depois do procedimento cirúrgico. E como é que você está? Você está se sentindo bem? Tô sentindo bem. Acho que a questão do coração, essas coisas todas, você já não sente mais, eu não sinto mais nada. Depois do susto enorme, ele trouxe uma mega lista de dúvidas para tirar com o médico.
Aqui tem as perguntas, né, os temas e o lugar para a resposta, né? E quer saber sobre o quê? Exatamente. Várias coisas, desde o que pode ter, né, se ele conseguir mapear o que foi que causou, se foi alimentação, se foi sedentarismo, exatamente para o que me levou a esse ponto, riscos que eu ainda tenho ou não tenho. Você pode trabalhar o tanto quanto você trabalhava, se estressar o tanto quanto você se estressava? Eu acho que eu vou tentar diminuir um pouquinho, essa é a parte mais difícil, mas eu vou tentar. Então, chegou a hora. A preocupação principal agora é recuperar e estar bem de saúde, né? A maior parte do tempo tentando descansar em casa mesmo. Isso está sendo muito difícil para você? Quer dizer, ficar parado está ficando difícil? Né? Sair do 110 para 0 é difícil, né? Isso dá uma certa ansiedade, mas eu estou tentando não pensar muito nisso. Estou tentando focar de que estou fazendo alguma coisa para o meu bem-estar. O médico explica que algumas artérias do coração ainda estão um pouco entupidas. Aqueles outros entupimentos pequenos, se a gente não fizer o tratamento, ela pode progredir. E o que a gente vai fazer, o planejamento hoje em dia é tratar para que não volte a acontecer novamente. O que ele precisa fazer agora, o Antônio, para viver saudável, sem susto? Ele tem que mudar o estilo de vida, né? Efetivamente, ele tem que fazer atividade física, ele tem que controlar melhor a pressão, ele tem que perder peso, ele tem que controlar a glicose dele, ele tem que manter os medicamentos que são prescritos de maneira contínua e tudo isso, se possível, tentar controlar o estresse do dia a dia. E aí, Antônio, dá para fazer uma mudança geral? Estímulo não falta. Recebi um susto legal, tem uma pessoa bacana do meu lado que segura bem a onda, então acho que vai ser outro Antônio Carlos agora. A lição serve para todos nós. A gente se descuida, eu me descuidei, eu estou levando isso para mim, é meu exemplo, já estou marcando os meus exames, está na hora de fazer de novo um exame de sangue, um eletro, enfim, o que o médico te orientar a fazer, mas se mantém em dia com seus exames, com tudo. Leva esse exemplo para você também. A Glória aprendeu, né? A importância de fazer uma alimentação mais balanceada, exercício, que o Dr. Calil adora, e também a importância de fazer exames cardíacos. Há diferença, Dr. Calil, entre o risco de um infarto para uma mulher e para um homem? Não, quando a pessoa infarta, a incidência, quando a pessoa é abaixo de 30, 40 anos de idade, ela é maior no homem do que na mulher. Quando chega aos 60, 65, a incidência se equivale. Né? Agora, desde que infarte, o risco é o mesmo. O risco é igual, mas as mulheres mais novas têm menos risco do que os homens de infartar. As mulheres mais novas, a incidência no homem jovem é maior do que nas mulheres. E por isso as mulheres se preocupam menos? Não, com o coração ou não? Não, eu acho que hoje em dia não há uma conscientização que as mulheres se preocupam da mesma maneira, né? Tendo fator hereditário, tendo fator de risco, elas se cuidam da mesma maneira. Vamos ver uma perguntinha do nosso auditório virtual? É a Cristina, lá de Paulista, em Pernambuco. É verdade que o infarto em um jovem é mais perigoso que em uma pessoa idosa? Veja, a mortalidade no idoso é maior do que no jovem. Quer dizer, quem morre mais de infarto? A população mais idosa, evidentemente. Agora, este conceito é que o paciente de idade, vamos supor, quando ele tem já obstruções nas artérias do coração há décadas, vai se desenvolvendo uma circulação colateral. É como se fosse um mecanismo de proteção da própria natureza, do próprio organismo, né? Então, isso se diz, se você infarta, fecha uma artéria e tem um mecanismo paralelo de proteção, você vai perder menos músculo. Então, a agressão do infarto vai ser menor, por acaso, naquele paciente que tem muita circulação colateral. O jovem, ele pode formar um coágulo de uma hora para outra, então ele não tem essa chamada circulação colateral. Então, teoricamente, a massa muscular perdida é maior, o infarto seria mais grave. Dr. Calil, a gente tem aqui uma pista de autorama, uma pista de uma grande cidade, como existem várias no Brasil e no mundo, que é para exemplificar o coração de um jovem, o coração de um adulto e o que o infarto pode fazer, atrapalhar esse trânsito aí do sangue, esses carrinhos azuis. Olha o trânsito seguindo.